Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Aleluia! Vamos nos colocar de pé, igreja. Quantos estão felizes por estarem mais uma vez na casa do Pai? Diga: eis-me aqui, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu estou feliz por mais uma semana vencida. Estamos aqui para louvar e agradecer ao nome dEle, amém? Fecha os teus olhos nessa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Ele por mais um dia, por mais um culto, por mais um dia na casa dEle, louvando e reconhecendo que Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, ó Pai, entrar na Tua casa com muita alegria, com gratidão, ó Pai, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, o nosso amor, o nosso Senhor, e que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela Tua presença doce, Senhor, que se faz presente nesta noite. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui para louvar e agradecer ao Teu santo nome, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, venha se fazer presente no nosso meio. Que a Tua presença, Senhor, venha ser real. Que a Tua presença venha ser palpável nessa noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Nós Te pedimos por mais de Ti. Nós Te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor limpe as nossas vestes. Senhor, tira do nosso corpo, da nossa mente, tudo aquilo que não é Teu. Que possamos estar preparados, ó Pai, para cultuar a Ti, para louvar e agradecer a Teu santo nome. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. E em nome de Jesus, nos encha dia após dia, nos encha mais e mais, Senhor, para que possamos estar, Senhor, firmes contigo, firmes na Tua presença, na Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio. Tu tens liberdade no nosso meio. Venha passear entre essas cadeiras. Venha, Senhor Jesus Cristo, tocar a cada irmão aqui presente. E nós Te daremos todo louvor, toda honra e toda glória, porque só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Declare: Tu és digno, Senhor. Eis-nos aqui mais um dia. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Nós queremos declarar que a Tua alegria é a nossa força. Você pode declarar aí no seu lugar: a alegria do Senhor é a minha força. Por isso eu estou aqui nesta noite, renovado e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Pra que me preocupar?
igreja declara. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Declare mais uma vez. Se tua presença, tua alegria é a minha força. Cante bem alto pro diabo ouvir que ele não te parou. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Aplauda Ele. Ele se faz presente aqui nesta noite. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Você pode fechar os teus olhos neste momento. Levante as tuas mãos. Vamos reconhecê-lo nesta noite. Vamos trazer a presença dele aqui. Abre a sua boca. Comece a clamar por ele mais e mais. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha se manifestar aqui nesta noite. Venha rasgar os céus sobre nós, ó Pai, nesta noite. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Eis-nos aqui, dispostos, com os nossos corações abertos e reconhecendo que Tu és o único, que Tu és o único. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, nós te pedimos, Senhor. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra-nos, Senhor, o teu poder. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo teu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós iremos. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha,
clamar. Nós iremos clamar incessantemente por Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos mais de Ti nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, vem aqui nesta noite. Se manifeste no nosso meio. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do Teu altar, Deus, diante do Teu altar. Nós iremos, ó Pai, estar aqui aos Teus pés, ó Pai, clamando por Ti dia após dia. Dia após dia, noite após dia, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor quem nos sustenta e só a Tua graça nos basta. Você pode fechar os teus olhos e falar a Ele isso: a Tua graça me basta. A Tua graça me basta e eu me rendo totalmente a Ti, ó Pai. Comece a falar em línguas, ore em línguas aí no seu lugar. Clame por mais dEle nesta noite. Oh, Espírito Santo, venha se manifestar no nosso meio. Venha se manifestar aqui, venha se mover, Espírito de Deus. Nós nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. Eis-nos aqui como vasos, ó Pai. Derrama o Teu óleo sobre as nossas cabeças. Enche-nos até transbordar-nos. Pois a Ti nós iremos clamar dia após dia. Dia após dia nós iremos Te buscar, Senhor. Nós iremos Te buscar dia após dia. Aleluia. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo caminhar, Tu és a direção.
de encontro meu. Chama a atenção do Pai nesta noite. Chame a atenção do Pai nesta noite e diga: Jesus, eis-me aqui. Qual é o teu problema nesta noite? Zaqueu subiu naquela árvore porque ele queria chamar a atenção do Pai. O que você vai fazer hoje para chamar a atenção dele? Diga: Jesus, eis-me aqui. Erga a sua voz. Feche os teus olhos, não tenha medo, não tenha vergonha. Oh Senhor, nós estamos aqui porque nós reconhecemos a Ti como nosso Deus. Nós reconhecemos, Senhor Jesus Cristo, que se clamarmos por Ti, que se clamarmos por Ti, ó Pai, o Senhor fará. Que se chamarmos o Teu nome, o Senhor estará conosco. Coloque os teus problemas agora nos pés do Senhor. Coloque os teus problemas aos pés dEle. Porque você está temendo. Você não confia no Deus que você serve. Eu vou fazer, só confia em mim. Jesus, eis-me aqui. Chame a atenção dele e diga: Jesus, eis-me aqui. Coloque os teus problemas diante dele, coloque. Se renda a ele totalmente. Viva o que você está cantando nesta noite, se renda a ele. Ele está aqui. Ele quer ouvir a voz do seu filho amado dizendo: eu me rendo. Mas não só dizendo, se rendendo totalmente. Só a igreja declara agora: eu me rendo.
escutando. Eu me rendo Pai, nós queremos te agradecer pelo mover do teu Espírito Santo neste lugar, pela tua presença aqui, pela manifestação do seu poder, pelo seu toque, pelo seu amor que nos envolve. A ti todo louvor, toda honra e glória, agora e sempre. Amém. Olha para quem anda do seu lado, dê um sorriso, um abraço, dê boas-vindas. Acha uma cena para mim, filho, por favor. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Melhorou, Adiel? Graças a Deus. Aleluia. Amém. No culto de domingo, ele precisou ir embora porque não estava muito bem, e a gente entende isso, né? Que bom que ele está melhor. A esposa está cuidando muito bem dele. A sogra faz chazinho? É a Cida do Chás. Tem a Maria do Monte e a Cida do Chás. Ela cuida bem, graças a Deus. Tudo bem, Edu? Deu para descansar? Aleluia, foi muito legal o evento, né, Edu? Graças a Deus. Amém. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial e também muito boa noite a todos aqueles que estão em casa, em trânsito, em outra cidade. Que a bênção e a glória de Deus seja sobre a vida de cada um. Hoje nós estamos desfalcados por conta de um evento de mulheres que está acontecendo em Paulínia. E cerca de 15 irmãs da nossa igreja foram para lá para receber algo de Deus e depois partilhar com as nossas mulheres. Glória a Deus. Olha só, estamos projetando em tela, não é? Apenas um banner para que a gente possa ver o trabalho que está sendo realizado lá em Paulínia. Glória a Deus, que o Senhor abençoe cada uma das irmãs que lá estão, aqueles que vão ministrar, ou melhor, aquelas, porque é uma reunião de mulheres, é um trabalho voltado única e exclusivamente para as mulheres, e que bênção, né? Glória a Deus. Então, que o Senhor se mova poderosamente. Eu já vi alguns vídeos, e é muito legal, sabe, ver a nossa igreja sedenta pelas coisas de Deus. Diga, eu quero mais. Gente, eu quero louvar a Deus pela vida da Cíntia. É o bebê dela que está chorando lá atrás ou não? Não, né? Ela não trouxe o bebezinho dela. Trouxe? Ah, é. Ah, ótimo. Então, louvado seja Deus pela vida da Cíntia, não é? Eu acho que ela ainda está de resguardo. Falando em resguardo, a sua esposa ainda está de resguardo, né? Terminou ontem, que bênção, que alegria, né? O Azaf, menino lindo, estive lá na casa desse casal. É tão bonito a gente ver, né, Deus fazendo uma história na vida de vocês, né? Estive lá também na casa da Cíntia e... olha lá, meu Deus. É outro? Esse é de quem? Da Fabiana. Ah, tá certo.
Pode ir para a sala branca, Charlie. Dá um toquezinho lá. Eles podem ir para a sala por lá, ó, senão você vai passar na frente da câmera, a não ser que você queira dar um tchau. Aí dá um toquezinho, pode ir na sala branca, pode fechar, pode ficar tranquilos lá. Amém? E olha só, então fica aqui o registro desse trabalho com mulheres que está sendo feito lá em Paulínia, e nós fomos, né, com cerca de 15 mulheres da nossa igreja, todas elas estão pagando do seu bolso, estão investindo na sua edificação ministerial e também espiritual. Então, que Deus possa abençoar essas queridas irmãs que foram para lá. E, da próxima vez, quem sabe, dá para você ir também. Por uma questão de agenda, por uma questão de trabalho, obviamente, nem todas as mulheres conseguiriam ir. Mas se programando com antecedência, quem sabe até dá, não é? Diga aí, dinheiro não é problema, né? Deus provê. Quando a gente tem intenção certa no coração, Deus provê. E essa questão é tão bonita e tão forte que a gente precisa estar orando e jejuando e abençoando, né, as irmãs, para que a gente possa ver Deus fazendo coisas lindas, através do Ministério de Mulheres. Muito bem, no dia 27 de julho, nós teremos a festa na roça, aqui na nossa igreja. Amém? Essa festa é para louvar, exaltar e bendizer o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que faz arraiá por conta de outros santos, mas nós fazemos realmente para que a gente possa ter comunhão, para que a gente possa estar juntos, e para que a gente possa ter alegria. E outra coisa, nós temos o objetivo sempre de fazer qualquer coisa para exaltar o nome do nosso Deus. Na terça-feira, nós temos uma reunião com os nossos líderes de célula, e nós vamos definir aí a organização dessa festa, que vai ser muito legal. Barracas, comidas típicas, shows, não é? A Diel vai estar cantando, o pastor Ney vai estar cantando, quem sabe dá para fazer até uma dupla, não é? Da chave tranca-porta, quem sabe? Né? Não, vai ser bacana, né? Dá para fazer um negócio. É verdade. Mas Deus vai curar a gente até lá, né? E temos outras atrações aí, cada célula vai apresentar suas atrações, né? A gente tem o Pezão na nossa célula, já disseram para ele aí, né? Olha, você vai ter que, dessa vez, né, fazer uma parte representando a célula, né? Ele é o cover do Dalvan. O mundo não acaba aqui. Mas ele tem músicas gospel no repertório, e tem muito tempo para ensaiar ainda. Amém? Glória a Deus. Então é isso aí, vai ser muito legal. Obrigado. Hoje a gente conta aqui com o apoio técnico do som. Deus abençoe, menino, gente boa. Está na expectativa de casar, se tem alguém em qualquer lugar desse Brasil. Isso é muito gente boa, né? Eu torço muito pelos solteiros da nossa igreja. Que alegria, né? Olha, as solteiras dando aleluia, glória a Deus, né? Tudo bem, Alzira? Toninho, senti tanto vocês não estarem aqui no Encontro de Casais, mas não vai faltar oportunidade, né? Pode até trazer a Fê. É ou não é? Foi tudo gostoso, Fê. Olha, e a gente teve os adolescentes que ajudaram, foi demais, hein? Deram show. Foi ou não foi, Du? Foi ou não foi, Isa? Ou não é, Dé? É nóis. Foi sim, foi benção, né? Adriano, esse menino não parece, mas é casado, já é pai, é casado com a Paloma. Paola, troquei o nome da mulher, desculpa aí, querida. Paola. O duro é o homem na hora, está distraído e não reparar, não consertar. Ah, rapaz, a briga é feia lá, né? Mas é Paola, legal. E o nome do bebê? Davi, lindo também. Ele vai ser adorador também, né? Que é igual o pai, né?
Melhor que eu. É isso aí, os pais, eles preparam o terreno, né? Para que os filhos cheguem mais longe, voem mais alto. Essa é a intenção, né? Tudo bem contigo? Tudo bem? Que bom. Você também? Graças a Deus. Chefe Charlie, tranquilão? Trabalhou muito essa semana? Amém. Muito bem, eu gostaria que você, neste momento, abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ouvir da boca de Deus o que Ele tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu me encontrar aqui. Muito bem. Aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João capítulo 7, versículo 37. Vamos ler do 37 ao 39, na versão internacional, NVI. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7, 37. Mateus, Marcos, Lucas, João 7, 37. A minha tradução diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de falar com você sobre a tua sede. Não a tua sede natural, mas a tua sede espiritual. Eu gostaria de fazer aqui uma observação sobre beber água. Você sabia que quando você sente sede, já é porque você está desidratado? Nós não temos o hábito de beber água durante o dia. E nós devemos nos hidratar. Nós precisamos aprender a beber mais água. E quando nós criamos este hábito, nós vamos ter mais saúde. E esta saúde é uma saúde que envolve muitas coisas. E você pode depois estudar um pouco melhor sobre isso. Quais os benefícios da água para você na sua vida. E quando nós falamos, por exemplo, deste assunto, eu gostaria de dar como título desta palavra: qual o tamanho da sua sede? Qual a medida da sua sede? Qual é a intensidade da tua sede pelas coisas de Deus? Tem muitas pessoas que estão desenvolvendo patologias, doenças crônicas, por conta de não beberem água, ou por conta de trocarem a água por outras coisas, por exemplo, o refrigerante, que é tão ácido. Para você, de repente, compensar um copo de refrigerante, você tem que beber cerca de 37 copos de água de boa qualidade. Imagina só, como nós trazemos um desequilíbrio à nossa saúde quando nós tomamos uma bebida ácida, como o refrigerante, até mesmo a água gasificada. A gente não pensa no prejuízo, a gente pensa naquele prazer instantâneo, até por conta do costume, do hábito que adquirimos, e cá entre nós é um mau hábito. Então, para a pessoa se livrar, por exemplo, de beber algo que é danoso, prejudicial ao corpo, ela tem que ter muita disciplina. Então, imagina você, para você compensar
aquele único copo de refrigerante, e a gente não fica só em um, você tem que beber, acredito eu, 37 copos de água de boa qualidade. Então, nós não estamos habituados a tomar água. E do mesmo jeito, espiritualmente, nós não nos hidratamos, nós também não bebemos da água da vida. E aqui, Jesus, ele fala e traz, assim, uma questão muito forte naquele momento, até por conta da própria festa que estava sendo realizada. Jesus levantou-se e disse em alta voz para que todos ouvissem: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqui Jesus está falando a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer jorrar de dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele quer fluir, ele quer brotar, ele quer nascer de dentro de você. Aqui Jesus está falando da água e citando a água como um exemplo. O Espírito Santo, ele é comparado à água, mas não é água. Mas o Espírito Santo, ele tem um papel como o da água. Ele limpa, ele purifica, ele santifica. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que nos preenche, é o Espírito Santo que vai nos hidratar, posso até dizer, nos alimentar. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel muito importante na nossa vida. O que acontece com a maior parte dos crentes, se eles não entenderem isso, eles não vão viver isso. É por isso que tem muito crente que está vivendo numa sequidão, num deserto, afastado, longe de Deus. Porque ele não aprendeu a ter comunhão com o Espírito Santo, ele não aprendeu que o Espírito Santo habita, mora, reside dentro dele. E a palavra, quando fala a respeito destes rios de águas vivas que fluirão do nosso ventre, fala do Espírito Santo, fala do jorrar, do nascer, do brotar. E o Espírito Santo, ele quer se manifestar através de você. Um discípulo de Jesus, ele deve compreender isso. Porque se ele não compreende, ele não vai dar liberdade ao Espírito Santo na vida dele. E também o Espírito Santo, ele vai ficar ali restrito a uma vida, muitas vezes, religiosa. E nós precisamos compreender qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o executivo da divindade. O Espírito Santo é aquele que opera tudo em todos. Então, o que falta em mim, o que falta em você, o que falta em nós, o que falta na igreja deste tempo, é dar mais liberdade para que o Espírito Santo realmente, de uma forma poderosa, possa liberar tudo aquilo que é de Deus para nós nestes dias proféticos. Porque os crentes, eles estão secos, os crentes, eles estão sem vida, os crentes, eles estão morrendo. Então, eles precisam do Espírito Santo. Então, qual é o tamanho da sua sede? Qual a medida da tua sede? Qual a intensidade da tua sede? Se nós não temos nem sede natural para beber água, quanto mais sede espiritual para buscar o Espírito Santo, para recebermos aquilo que o céu tem para a nossa vida. Então é muito importante você compreender que essa coisa de estar desidratado, muitas vezes você não percebe. A médio e longo prazo, isso pode trazer prejuízos terríveis, principalmente para os seus rins.
Então a água ela tem um papel muito importante, até por conta da sua própria eletrólise. Eu não sei se você sabe, mas 70% do corpo humano é feito de água. Então a água ela tem um papel muito importante na nossa vida. E aqui Jesus, detentor de toda a sabedoria e conhecimento do universo, ele fala alguma coisa referente àquela festa, que era uma festa marcante, uma festa importante, uma festa especial, mas ele aproveita aquele momento para fazer menção ao Espírito Santo de uma forma diferente, para que aquelas pessoas pudessem entender. Então note, quando eu não oro, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não jejuo, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não me consagro, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não venho à igreja, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu não contribuo com o meu dízimo, com minha oferta, com minha semente, é porque eu não quero beber de Deus. Quando eu deixo de evangelizar, quando eu deixo de fazer missões, quando eu deixo de pregar para as pessoas, é porque eu não quero beber de Deus. Porque tudo que a gente faz está ligado ao beber de Deus, ao tomar de Deus, a receber algo de Deus. Então tudo tem um propósito espiritual que é liberado sobre a nossa vida e a vida dos outros, quando nós entendemos este princípio. Aqui nós vamos falar de 2 tipos de sede. Você precisa compreender isso. Diga comigo, 2 tipos de sede. A pessoa ela pode ter sede pelas coisas terrenas, mundanas, aqui de baixo. E por outro lado, ela pode ter sede pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. Quando eu me converti, eu tive que trabalhar isso na minha vida. Por quê? Porque ainda eu estava bebendo de muita coisa que era daqui de baixo, que era da terra, que era deste mundo, e não vai matar a nossa sede. Por exemplo, por que que você vê um movimento maior de pessoas indo para alguma festividade, algum evento, alguma coisa do mundo, do que propriamente para buscar a Deus? É porque a carne, desde que ela veio a este mundo, ela é treinada a matar a sua sede naquilo que dá prazer imediato. Então ela vai buscar matar a sede naquilo que não mata a sede. Então a pessoa, por exemplo, ela vai numa balada, achando que lá na balada ela vai se preencher. Então ela vai, ela curte, ela bebe, alguns usam até substâncias, enfim, só que ela volta para casa, coloca a sua cabeça no travesseiro, acorda com ressaca, acorda com dor de cabeça, acorda vomitando, acorda passando mal. Aquele dia é um dia difícil para ela. Por quê? Porque ela vai cair em si, que ela continua na solidão, ela continua isolada, ela continua rejeitada, ela continua com N problemas. Então as pessoas, elas dizem, não, vamos curtir, porque daí você esquece. O que você está passando é apenas anestesiar. Ela vai esquecer momentaneamente. Daqui a pouco, aquele problema, aquela dificuldade, aquela luta vai bater na porta de novo. E a pessoa ela não sabe como resolver. Então não é, por exemplo, bebendo em qualquer lugar e bebendo qualquer tipo de água. Então algumas pessoas, elas estão assim muito mais atraídas para matar a sua sede. E note, eu disse matar a sede, mas na verdade o inimigo sabe que estas pessoas não matarão a sua sede. Muito pelo contrário, elas serão mortas por causa da sua sede, por conta dos lugares que elas vão. Outro dia eu estava assistindo na TV um programa desses de sobrevivência, e de repente eu vi lá um felino que foi beber água no lago, no rio, e sem perceber, sorrateiramente, um jacaré, lá nos Estados Unidos ele chama de alligator,
foi devagar, submerso, bem discreto por debaixo d'água e abocanhou o felino, que era ainda pequeno, e acabou matando aquele animal. E a gente sabe que se trata da cadeia alimentar. Mas é o que eu estou falando. Ele foi beber água, ele foi matar a sua sede no lugar errado. E acabou morrendo porque queria matar a sua sede. Então note, quantas pessoas, elas estão mortas por dentro, mortas espiritualmente. Quando eu digo isso, significa elas estão com a comunhão com Deus quebrada. Elas gostam de vir à igreja, elas vêm à igreja, elas gostam de ter contato com os irmãos, mas ela só tem contato, ela não tem conexão. Quando você ouvir alguém falando, eu não consigo conectar com os irmãos da igreja, eu não consigo fazer conexões, eu não consigo fazer amizades, é porque ela está buscando um tipo de amizade que talvez não vai encontrar dentro da igreja. Tem amizades que a gente gostaria de fazer, por exemplo, aquela amizade onde a gente se vitima e a pessoa passa a mão na nossa cabeça e concorda com tudo, e a gente não cresce. A gente precisa daquela amizade onde a pessoa, ela vai muitas vezes nos dar um puxão de orelha, ela vai nos corrigir, nos advertir, nos admoestar, ela vai falar sério conosco. Muitas vezes a pessoa, ela lambe feridas, ela quer se vitimar, e ela diz, não, nessa igreja a gente não consegue ser humano, porque a gente vai falar alguma coisa, a pessoa diz, você precisa andar em amor, você precisa perdoar, cuidado com o sentimento do teu coração, vigia. Então, algumas pessoas ainda, elas pensam que esse tipo de comportamento gera vida, mas não gera vida, gera morte, até para a própria pessoa. Quando, por exemplo, a outra pessoa não tem personalidade, ela acaba embarcando na conversa. Então, ali nós temos uma pessoa que está machucada pelo diabo, mas depois da outra ouvir as suas queixas, agora nós temos duas pessoas que se tornaram presas pelo inimigo, por conta de um sentimento errado que foi colocado no coração. Então note como é importante você saber que água você bebe. Vocês se lembram de Jesus, quando Jesus chega naquele poço e fala com a samaritana e diz, me dê água para beber. Aí a samaritana sabia que, por exemplo, um judeu não podia conversar com uma samaritana, sendo ela mulher, e principalmente mulher. O judeu, até por uma questão cultural, tradicional, religiosa, ela não se relacionava, política também, não se relacionava com o judeu. Então existia uma rixa entre eles. Aí Jesus chega e para aquela mulher, os discípulos tinham ido comprar comida na cidade, note, eles foram comprar comida na cidade, tem que ter dinheiro, tem que pagar, não é? E trazer a compra, é o que diz a Bíblia. Eles foram comprar alimento na cidade, comida na cidade, para o grupo. Aí Jesus diz, ele não perdia a oportunidade de evangelizar, de alcançar corações. Naquele momento, o Espírito Santo revela a realidade daquela mulher. E ele, acredito eu, que pensou, essa mulher, ela precisa ser alcançada pela graça de Deus. Aí ele abre a boca e começa ali um diálogo com ela. Você pode me dar água para beber? E ela achou estranho, porque Jesus, como judeu, estava pedindo água para ela. Sabe por quê? Se ela desse água para Jesus matar a sua sede natural, ele daria da outra água para que ela bebesse e matasse da sua sede espiritual. Porque Jesus sabia do dilema, sabia da crise, sabia do que estava atormentando a vida daquela mulher. E nós, muitas vezes, não queremos demonstrar os nossos medos, inseguranças, receios, temores, enfim. Mas todos nós aqui somos humanos.
Todos nós temos uma situação muito nossa dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso trabalho, na escola, na faculdade, na academia, em qualquer grupo social. Todos aqui têm a sua história. Tem gente aqui que está incomodada com respeito ao seu trabalho. Tem gente que está sendo perseguida. Tem gente que está sendo ameaçada. Tem gente que está sendo apartada, colocada de lado, rejeitada onde trabalha. Tem gente sendo perseguida, injustiçada, ameaçada. Agora, muitas vezes em casa, a família está sem se falar, sem conversar, se evitando. Muitas vezes a família está com a relação cortada, marido de mal da esposa, esposa de mal do marido, os filhos brigados, enfim. Quando nós olhamos para outras situações, às vezes coisas que parecem assim tão simples. A pessoa não está indo bem na escola, não está indo bem na faculdade, na universidade, nos seus estudos. A pessoa, muitas vezes, naqueles grupos que ela participa, ela não está feliz. Imagine você quantas pessoas estão sentadas neste auditório, infelizes, tristes, chateadas, aborrecidas, feridas, com tantas coisas. E este é o objetivo do diabo. O diabo ele tem que ferir muito você. O diabo ele tem que machucar muito você. Por quê? Porque se você se tornar uma pessoa curada e liberta, você vai ser um perigo para o inferno, porque você vai começar a pregar que Deus cura e que Deus liberta outras pessoas, e que Deus pode mudar e transformar a realidade delas, assim como mudou e transformou a tua realidade. Agora, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente está aqui, nesse chove não molha, a gente não se posiciona, a gente não entende direito, porque a gente não quer entender, porque a verdade é assim, não existe meia verdade. Você tem que agarrar essa verdade, trazer para a tua vida e viver segundo os padrões de Deus. Por isso é que Jesus chega neste momento e ele dá como referência a palavra, e ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Ou seja, ele tem uma base, ele tem um fundamento, ele tem um alicerce para poder oferecer a estas pessoas, para que elas possam construir, a partir deste referencial, uma nova vida com Deus. Então, aqui Jesus, ele está falando a respeito disso. Então, essa mulher samaritana, ela é interrogada por Jesus ali. Em uma das suas falas, Jesus disse: se você soubesse quem te pede água, você diria: me dá o Senhor de beber. Por quê? Quem bebe desta água não terá mais sede. E ele está falando da sede espiritual, não é da sede natural. Ela ainda está ali presa, né, com aquela visão natural. Ela diz: esse poço é fundo. É difícil tirar água desse poço. E se eu não tiver mais que vir para cá, vai ser uma bênção. Mas Jesus está falando de outra água. Imagina só, você trabalhar as suas frustrações, decepções, desilusões. Você trabalhar os seus traumas, complexos, tormentos, crise de identidade, porque afinal, o que nós somos uma somatória de tudo isso. É por isso que a gente não gosta de conviver com ninguém, a gente evita pessoas. É por isso que muitas pessoas estão presas hoje ao mundo virtual. Você sabia disso? As pessoas não têm mais prazer de fazer amizades, elas querem agora ficar só no celular. Ou seja, elas pertencem agora ao mundo virtual. As pessoas não querem mais ir para uma loja fazer compra. Elas querem comprar pela facilidade da internet. E nós temos uma desculpa, uma boa desculpa, que o preço é melhor, não é? Nós temos algumas garantias, mas as pessoas não podem viver isoladamente, porque ninguém é uma ilha. Eu fui comer uma pizza certa vez, junto com a Jana, e nós estávamos no restaurante, na pizzaria, e eu estava olhando, fazendo uma leitura do ambiente.
E do lado tinha um homem afeiçoado, bem afeiçoado, bonito, elegante, chegou com a sua esposa. Ele já estava com o celular, ela já estava com o celular dela. Ambos entraram olhando para o celular. Ele senta e ele continua no celular. Ela também senta e ela continua no celular. Aí vem o garçom, ele faz o seu pedido e continua no celular. Daqui a pouco vem a pizza e eles começam a comer, o celular está do lado, eles estão comendo e vendo o celular. Eu fiquei assim, impressionado, porque eles ficaram mais de 1 hora dentro da pizzaria, sem trocar uma só palavra, um com o outro. Olha o tipo de decadência que nós estamos vivendo. Só que ainda não existe este alarme. Por quê? Porque a humanidade, ela precisa ser dominada por esta tecnologia. As suas vontades são feitas segundo esta tecnologia. Os seus gostos, eles nascem a partir desta tecnologia. As suas preferências nascem a partir desta tecnologia. Hoje, é a internet que dita os padrões em todas as áreas para a sociedade. Então, muitos buscam engajamento, muitos buscam impressionar, muitos buscam visualizações. Por quê? Porque hoje, em nossos dias, vai existir uma dominação por conta da tecnologia. A tecnologia é uma bênção. Eu acredito que Deus é o Pai das luzes e que toda boa criação foi permissão de Deus. Mas quando nós não aprendemos a usar bem a tecnologia ou aquilo que Deus cria, aquilo vai se tornar uma maldição para a humanidade. Então hoje nós vemos pessoas antissociais. Pessoas que elas não gostam de ter amizade com ninguém, de receber ninguém em casa. Não gosta de sair, não gosta de passear, não gosta de conhecer lugares novos e diferentes. Então, estas pessoas, elas estão se enterrando sem perceber. Qual é o meu conselho? Você precisa usar o celular, mas você tem ali no celular um contador de tempo. E quando você chega no final do dia, você vai ver quanto tempo você ficou no seu celular. E é um absurdo, porque tem gente que bate ali a marca de 8 horas, 9 horas, 12 horas ou mais na internet. E ali mostra também aonde foi que você passou, se foi pelo Face, se foi pelo Instagram, se foi pelo YouTube, se foi pelo TikTok, aonde foi que você perdeu o seu tempo. Quando você está ali, por exemplo, se preparando, se equipando, se treinando para se tornar um ser humano melhor, um profissional melhor, adquirindo conhecimento, informação, sabedoria, aquilo vai ser uma bênção para você. Mas a partir do momento que você fica ali, sabe, de forma passiva, vendo aquelas coisas, recebendo tudo aquele lixo, vai chegar uma hora que você não vai se conhecer. E o pior de tudo, Deus não vai te conhecer. Porque este não é mais o filho amado que dá prazer para Deus. É uma pessoa alienada, preste atenção, é uma pessoa completamente alienada da sua realidade de vida. Então, algumas pessoas estão vivendo tão atrasadas neste tempo, por conta da tela, né, por conta do efeito daquilo que é repassado para você. Então, você precisa direcionar isso no que é que eu vou investir a minha vida com respeito à internet. Porque, caso contrário, você vai fazer de você um grande lixão. E você vai ter muito pouco para oferecer neste tempo para as pessoas que estão sedentas de Deus. Então é muito importante que vocês compreendam isso. Então a sede, ela pode ser uma sede terrena, pode ser uma sede pelas coisas deste mundo, uma sede carnal, pode ser uma sede pelas coisas do céu, de Deus ou espiritual. A sede
ela pode ser a sede da bênção ou a sede da maldição. É você quem vai escolher. De que água você vai beber? Sede que promove muitas vezes dúvida, medo, confusão, briga, tristeza. Tem muitas águas que a gente se aventura a entrar, a beber, que nós não deveríamos provar, porque aquilo vai trazer uma complicação na tua vida a curto, médio ou longo prazo. Pode trazer dúvida, pode trazer medo, pode trazer confusão, pode trazer briga, pode trazer tristeza. Por exemplo, quando nós vamos para a internet, e a gente vê na internet tantos ataques à fé cristã, à igreja evangélica, ao povo de Deus. Amados, vocês acham que aquilo tudo, aqueles escândalos todos, estão ali simplesmente por estar? Não, o diabo quer usar tudo isso para esfriar você espiritualmente e matar você na sua fé. Então o diabo, ele tem esta intenção maligna. Então você tem que saber, eu vou provar daquilo que é vida ou daquilo que é morte. Eu vou provar daquilo que é bênção ou vou provar daquilo que é maldição. Agora, você precisa ter a sede que promove a vida, que torna você melhor, que torna você uma pessoa diferente. Por exemplo, eu falei há pouco a respeito das nossas crises, problemas, dificuldades, lutas, circunstâncias, adversidades, situações. Tudo isso nós precisamos pautar. Por exemplo, o porquê é que eu estou vivendo isso, essa realidade. Muitas vezes, se você muda o seu hábito e começa a beber no lugar certo, da água certa, você vai ter vida. Quando você tem a sede da necessidade, ou a sede da carência, o diabo vai lhe oferecer qualquer água. E você vai beber de qualquer coisa. Eu, como pastor, me deparo com muitas situações. Pastor, eu estou namorando essa pessoa, não deu certo. Eu disse, por que não deu certo? Eu tenho que fazer a pessoa pensar. Ela diz, pastor, eu acredito que eu não soube esperar o tempo de Deus. Porque tem gente que fala, não, pastor, eu orei e Deus confirmou. Confirmou na cabeça dela. Confirmou de um dia para o outro. Confirmou de uma forma assim, que não é a usual de Deus. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, o vendedor diz assim, é a última peça, se você não comprar, você vai perder. Eu não compro. Olha, se você não comprar hoje, se você não fechar hoje, amanhã não tem essa promoção mais. Eu não compro. Sabe por quê? Eu não sou movido por este tipo de argumento. E o diabo, ele é muito assim. A pessoa, ela está ávida por conta da sua carência, por conta da sua necessidade. Então, o diabo vai oferecer qualquer coisa. Então, peraí, eu quero saber se essa pessoa que cruzou o meu caminho é de Deus mesmo, porque a escolha pode ser minha ou a escolha pode ser de Deus. Mesmo sendo de Deus, a gente corre um risco muito grande de ter que enfrentar muitos desafios, porque esse processo de moldagem, de transformação, de mudança, não é fácil. Aí o que acontece? São muitas situações. Hoje eu me deparei com uma situação onde a moça era agredida, ela apanhava, ela passava assim por maus bocados, a ponto do marido atropelá-la dentro da garagem, prender o corpo dela no portão, a ponto dela ter assim um prejuízo com o seu pulmão e até hoje ter a sequela desse tipo de agressão, desse tipo de relação abusiva. O que é isso? Não soube esperar o tempo de Deus. E nesse caminho, sabe, que a gente está esperando o tempo de Deus, o diabo vai fazer de tudo para nos confundir, ele vai querer colocar qualquer coisa no nosso caminho, na nossa vida, ele vai querer nos premiar de uma forma imediata. É por isso que essa questão de buscar as coisas de Deus demanda disciplina e leva mais tempo. Por quê? Porque essas coisas, elas não são passageiras, não são temporãs, elas são eternas.
Então, tudo aquilo que vem de Deus dá mais trabalho, mas vale muito a pena, em nome de Jesus. Então, note, tem água que pode deixar você doente e até te matar. Tem aí programas de TV onde eles vão fazer aqueles desafios, não é? E eles estão sem água e eles precisam procurar água para beber. Aí eles vão beber qualquer água. A gente sabe que precisa ferver e que tem lá alguns métodos para evitar ser contaminado por aquela água que está parada, que está ali suja, que está ali muitas vezes contaminada pelos insetos, pelos animais, por fezes, urina. E a pessoa, no afã, eu estou com tanta sede, então eu vou beber. A água parece límpida, a água parece pura, a água parece potável. Mas quando a pessoa ela bebe aquela água, ela sofre de cólicas terríveis, ela começa a vomitar, ela passa muito mal, e é uma dor terrível. Por quê? É a água que o diabo muitas vezes coloca diante de nós e diz: bebe, mata a tua sede. E a pessoa acha que está tudo bem beber daquela água, viver aquela experiência, se envolver com aquela pessoa, aceitar aquele tipo de negócio escuso. Aí, de repente, aquela água é contaminada. Aquela água, ela vai trazer morte. Você pode beber água de qualquer lugar e de qualquer fonte, a escolha é tua. Você pode beber água de qualquer lugar, de qualquer fonte. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, dia desse, ela falou assim: eu me drogo e gosto de me drogar. O que o senhor tem para falar para mim, pastor? Eu digo: o problema é seu. Para mim está tudo bem. Se você quiser se matar aos poucos, se você quiser se auto-sabotar e destruir a sua vida e da sua família, das pessoas que gostam de você, quer bem e te ama, para mim está tudo bem. Você usar droga não vai mudar nada para mim. Agora, se ele entendesse esse princípio, ele está bebendo qualquer tipo de água e em qualquer lugar. Ele precisa entender: eu não posso beber mais dessa água. O nome disso é autoconscientização. Quando ele compreende que ele não precisa mais dessa água, é isso que Jesus está falando. Quem tem sede, vem a mim e beba. A água da vida, eu sou. E aquele que beber dessa água, não vai ter sede mais. Ou seja, ele não precisa mais fazer o que ele fazia outrora, quando ele era lá do mundo. A maior parte de nós aqui já abrimos mão daquilo que era costume, hábito, daquilo que era vício na nossa vida. Por conta do quê? Por conta de entendermos, aquela água não matava a minha sede. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela está com efizema pulmonar, ela está com o pulmão comprometido, e está fumando muito. Eu até contei algumas experiências que tivemos na igreja, de pessoas que morreram por causa desse vício. Tínhamos aqui uma pessoa, ela disse assim: eu morro com um cigarro na boca. Aí o que foi que aconteceu? Quando ela ficou muito doente, se agravou e tinha que usar o oxigênio, aquele botijão, para tudo quanto é lugar, ela pensou naquilo que ela falava antigamente. Viu como que as coisas são sérias? Aí você tem que pensar: eu estou bebendo qualquer tipo de água? Porque se você tem um relacionamento ácido, se você pertence a um ambiente tóxico, você está bebendo a água contaminada. Não pode ser qualquer fonte. Você tem que estar com pessoas que te celebram, pessoas que gostam de você, que querem bem você, que torcem por você. Você não pode estar vivendo com aquelas pessoas que muitas vezes são invejosas, são possessivas, são egoístas, são do mal, têm o coração peludo. Não. Agora, você precisa beber da água que Jesus te oferece. Não busque o caminho mais rápido e o caminho mais fácil. Porque a nossa tendência é de buscar atalhos para todas as situações da nossa vida. Analisa. Atalhos.
por que, por exemplo, aquilo que tem valor você não encontra em qualquer lugar, na superfície da terra? Aonde que está o ouro? Ele está escondido. Por quê? Porque tem valor, e Deus quis fazer assim. Aonde que estão os metais preciosos, as pedras valiosas? Estão escondidos. Então, para você acessar, você tem que ter muito trabalho, tem que garimpar, você tem que procurar. Então, na vida da gente, a gente pensa, não, veio fácil é de Deus. Não, veio fácil, às vezes, não é de Deus, não. Pode ser do maligno. E cuidado com as armadilhas que ele prepara para você. Então, não beba da água que qualquer um te oferece. Agora, não busque o caminho mais rápido e nem o mais fácil. Sem discernimento espiritual, sem conhecer a palavra de Deus, sem saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, você vai beber de qualquer fonte. Não beba de qualquer fonte. Isso eu falo para vocês até que estão numa igreja evangélica. Por quê? Eu não sei se vocês já leram aquela passagem na Bíblia, onde aqueles homens com fome pegaram algumas folhas e colocaram na panela para comer, e estão lá fazendo um ensopado, e de repente um grita, morte na panela! Aí vem depois o profeta, e o profeta, ele opera lá o milagre, e a comida não tinha mais veneno. Mas eles são alertados a respeito da morte na panela. Vocês precisam compreender que não é todo lugar que fala de Deus que é de Deus. Existem religiões cristãs, existem religiões não cristãs. Apesar de usarem a Bíblia, apesar de terem uma Bíblia, mas não acreditam na Bíblia e não vivem a Bíblia. A palavra diz que o diabo, ele acredita, ele estremece diante de Deus, mas ele não vive o Evangelho, ele não vive a palavra, ele não vive a vontade de Deus. Então, cuidado com os movimentos pseudo-cristãos, cuidado com as seitas, cuidado com as falsas religiões, cuidado com as heresias. O que é uma heresia, pastor? É o avesso da verdade. E nós temos inúmeras que têm assim um pacote bonito, um laço bem feito, parecem muito organizadas, e elas vêm aí de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas são seitas, e o que elas pregam vão contra a palavra de Deus. Você imagina só Charlie Taze Russell, fundador dos Testemunhos de Jeová. Imagina que ele funda uma religião com 14 anos de idade. Ele cumpre um propósito a partir dos 14 anos de idade. Imagina você, Ellen Goldwhite, eu acredito com 17, ela funda o Adventismo. Você pega, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Joseph Smith, eu acredito que 18. Não sei se troquei com Ellen Goldwhite, mas imagina, 14, 17, 18 anos, eles cumprem uma missão que nós muitas vezes não cumprimos. E nós precisamos ter discernimento para fazer algo de especial para Deus nesse tempo. Por quê? Porque falta sede. Muitas destas pessoas, elas são sinceras, mas elas estão sinceramente erradas. Um dia, nós estaremos diante do grande trono branco. Um dia seremos julgados. Imagina só que muitos acharam que estavam fazendo aquilo que era certo, e estavam enveredando por um caminho totalmente errado. Totalmente errado. Alguns, não, eu vou procurar esse movimento porque é cultural, porque estão fazendo muita propaganda, tem muita gente indo para lá. Cuidado. Hoje eu não posso mais citar nomes, falar nomes, a gente pode ser processado por conta disso.
Mas nós lidamos com o espiritual todos os dias. Nós sabemos aonde Deus está e onde Deus não está. E muitas vezes não somos nem nós que falamos, os próprios espíritos falam. Tem um aqui que nós filmamos. Primeira coisa que esse espírito falou, quero levar ele para o inferno. Ah, então existe inferno. Se esse espírito, se esse demônio falou, é porque tem. Mas daí, como que se trabalha com os homens? Não existe inferno. Não existe. Então, muitos acreditam que não existe. Mas não é pelo fato de você acreditar que não existe que o inferno deixa de existir. Uma verdade não vai deixar de ser verdade, independente da pessoa acreditar ou não. Mas eles sabem que tem. Eles sabem. Lembra do endemoniado de Gadareno? O que viestes fazer conosco antes do tempo? Então, eles sabem que tem um tempo. Eles sabem que eles serão presos. Eles sabem que sofrerão. Eles sabem o que viestes fazer antes deste tempo. Enfim. Que água você tem dado de beber para sua esposa? Porque o marido, ele dá de beber para a esposa. Ele mata a sede da esposa. Quem você tem sido para sua esposa? Que tipo de água você está dando para ela beber? Que tipo de água você está dando para o seu marido beber? Que tipo de água você está dando para os seus filhos beberem? Que tipo de água a nossa família bebe? Que tipo de água? Porque esta água vai trazer vida ou vai trazer morte? Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os teus olhos. E eu gostaria que você orasse comigo e dissesse assim: Deus, me ensina a beber da água que só o Senhor pode dar. Me ensina a beber desta água, para que eu não busque, fora de ti, outro tipo de água, para matar a minha sede. Me perdoe, Deus, porque muitas vezes bebi água errada, de fontes erradas e de pessoas erradas. Eu quero, em nome de Jesus, beber da água viva que só o Senhor pode dar. Eu quero beber da água que flui do teu trono, que cura, que sara, que liberta, que salva. Me cura, me sara, me limpa, me purifica com a tua água, me preenche, porque eu quero viver tudo aquilo que tu tens preparado para a minha vida, em nome de Jesus. E que eu possa, Senhor, abençoar a vida de outras pessoas, com a água que vai fluir do meu ventre, como rios de águas vivas. Que o teu Espírito Santo se manifeste poderosamente de mim e da minha vida, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para mim e perceberem que eu sou diferente, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus a respeito de você. Alguma coisa que te inquieta, chateia, aborrece, perturba, coloca diante de Deus. Fala com Ele. Talvez seja por conta de beber da água certa. Comece a ouvir as pessoas certas, andar com as pessoas certas. Começa a ouvir o Espírito Santo. Rekei kalamanayasha, rekei kalamanasu, rekei kandanalahashara malababohoshike. O recalababastoshi malabasuri andalanasa. O rekei kalamanaya rachalabasu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Queridos, como é bom a gente ser de Deus e como é bom a gente servir a Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos vem de Deus. Nada daquilo que temos e nada daquilo que somos, hoje nós entendemos que veio de nós mesmos.
é a graça, é o favor de Deus. E é por conta disso que nós cuidamos da obra de Deus na terra. É por conta disso que nós dizimamos, ofertamos, semeamos. Tem gente que não acredita e nós respeitamos aqueles que não acreditam. Tem gente que não pratica isso e a gente respeita quem não pratica. Mas nós fomos desafiados um dia pelo Espírito Santo de Deus, que nos levantou como cuidadores da sua obra na terra. Nós somos guardiões da palavra da verdade. E nós estamos aqui, gente, para cuidar da sua obra neste tempo. Imagina, na época de Jesus, nós vemos que pessoas cuidavam da obra. Olha só, Lucas capítulo 8, versículo 1, olha o que diz. Como é importante o Espírito Santo se mover e convencer as pessoas a cuidarem da obra de Deus. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Diga comigo, muitas outras. Sabe por que muitas outras? Porque a obra de Deus é uma obra, cara. Não é barata. Quando nós falamos de fazer alguma coisa para Deus, é igreja, o preço muda, o valor muda, a referência muda. E nós entendemos que Deus, ele cuida, se o projeto é dele, ele banca, ele financia, ele patrocina, ele investe. Então Deus, ele está procurando pessoas para serem abençoadas. E quando você tem esse coração e diz assim, não, eu quero ser uma pessoa que vai romper, que vai viver o sobrenatural de Deus. Deus pode pegar uma pessoa que é normal, e Ele pode, de alguma forma, operar na vida dela para que ela possa se tornar uma mantenedora da obra de Deus. Imagine você que, certa vez, Jesus chamou a atenção dos discípulos para mostrar num culto uma mulher que entregou 2 moedinhas. Ela se tornou mantenedora da casa de Deus. Ela se tornou cuidadora da casa de Deus, com apenas 2 moedinhas. Aí Jesus disse, muitas pessoas vieram no templo hoje e entregaram o que elas tinham sobrando. Mas essa mulher entregou a maior oferta. Por que ela não entregou aquilo que estava sobrando? Porque entregar daquilo que sobra é fácil. Eu quero ver você entregar daquilo que muitas vezes você não tem, daquilo que muitas vezes vai fazer falta. Porque é assim que o diabo fala, não entrega, você não pode fazer isso, vai fazer falta, você não tem. Mas quando você rompe, você deixa de ouvir esta voz dentro de você, e você começa a dizer, não, eu creio nesta verdade bíblica, eu vou cuidar das coisas de Deus. E existe um princípio espiritual que diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Muitos aí já ouviram falar a respeito da lei do retorno, muitos já ouviram falar a respeito daquilo que a pessoa planta, ela vai colher. Mas quando chega na área de dízimo e de oferta, as pessoas se levantam para falar contra. Mas é um princípio bíblico e é verdade. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim. Não deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também ele ceifará. Então, se eu estou plantando, eu posso ter uma certeza plena, total, absoluta, eu vou colher. Se eu planto amor, eu vou colher amor, se eu planto paz, eu vou colher paz, se eu planto compreensão, vou colher compreensão, mas se eu planto dinheiro, eu também vou colher dinheiro. É por isso que milionários excêntricos, eles são doadores de fortunas, eles patrocinam a filantropia, eles investem em projetos sociais. Por quê? Por conta de um princípio espiritual que funciona, tanto para o ímpio como para o fiel a Deus. A Bíblia diz que a chuva vem para todos, justos e injustos.
Então, isso é uma realidade que existe dentro da palavra e funciona para nós. Então, quando nós entendemos este princípio, nós vamos viver este milagre. Olha o que diz em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Vou ler do 16 em diante. Depois, aqueles que temiam ao Senhor, que não são todos, conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Note, Deus ouve todas as conversas. E diz aqui que o Senhor os ouviu com atenção, ou seja, eles chamaram a atenção de Deus, porque era uma provocação. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Então, quando eu temo ao Senhor e honro o seu nome, eu vou obedecer a sua palavra. No dia em que eu agir, diga, vai chegar este dia. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, aqueles que temem a Deus, aqueles que são obedientes, aqueles que honram ao Senhor. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença. Diga, eu vou ver a diferença. Entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Obrigado. Então Deus, Ele vai cuidar de você. Eu gostaria que você compreendesse o quanto é importante para você ser alguém que cuida da obra de Deus. Preste atenção, estava conversando com uma pessoa e ela é de um outro movimento cristão, e lá eles não dizimam. E a bem da verdade, eles não entregam 10% do que eles ganham lá, eles chamam de coleta, então eles entregam muito mais do que 10%. Eles não têm uma igreja alugada, as igrejas são próprias. E a coisa lá é mais ou menos assim, vamos construir, vamos. Um dá um caminhão de ferro, outro dá um caminhão de cimento, dá um caminhão de areia, outro dá um caminhão de cimento, quer dizer, sai muito mais caro do que entregar 10%. Então, eles têm essa sacada, essa estratégia. Agora, o dízimo, ele é voluntário na graça. Somente o coração daqueles que amam são doadores. Nós temos dois tipos de pessoas na igreja, os doadores e os consumidores. Por incrível que pareça, nós temos muito mais consumidores do que doadores. Mas como é bom ser de Deus, entender que o amor de Deus, viver isso e compartilhar isso. É por isso que nós dizimamos, ofertamos e semeamos. Então, a pessoa estava falando contra eu ser dizimista e contra eu ser ofertante. Eu disse, o dinheiro é meu e eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Aí, eu falei, é engraçado, porque enquanto a pessoa está bebendo, está fumando, está se drogando, está se prostituindo, ninguém mete o bedelho no que ela está fazendo com o dinheiro dela. Mas agora, quando a gente entrega a vida para Jesus, e a gente quer abençoar a obra de Deus, sempre tem que levantar o mensageiro de Satanás para falar alguma coisa. Mas, diga, eu estou liberto. Amém? Vamos separar para o Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Vamos entregar o nosso melhor para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Todas as coisas cooperaram.
Aleluia. Diga assim: Deus, eu tomo posse agora de uma fé profética para eu vencer todas as lutas, dificuldades e problemas. Antes eu pedia para ti vencer no meu lugar, mas agora eu peço que o Senhor me capacite, me prepare e habilite para eu vencer, porque o teu nome será glorificado, exaltado e bendito através do meu testemunho. Eu quero colocar diante de ti a minha vida financeira, econômica e material. Me ensina, Senhor, a fazer do pouco muito. Me ensina a viver a bênção e vencer toda sentença, condenação e maldição. Eu quero, Senhor, viver a tua graça e o teu favor. Me abençoe, Senhor. Recebe o meu dízimo, recebe a minha oferta, recebe a minha semente. Recebe, Senhor, aquilo que a nossa igreja tem entregue a ti como oferta agradável. Recebe, Senhor, a adoração através deste momento, onde nós nos doamos, nos entregamos e nos sacrificamos. Em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor alguma questão sua, pessoal, particular, algum milagre que você precisa. Este é o momento onde o céu está aberto para ouvir a tua oração, o teu clamor, a tua súplica, o teu pedido. Em nome de Jesus. Pai, eu quero neste momento abençoar cada irmão, aqueles que contribuíram, aqueles que não contribuíram. Abençoe, Senhor, os dizimistas, os ofertantes. Abençoe, Senhor, aqueles que têm cuidado desta casa. Em nome de Jesus, levante outros irmãos, com fé, autoridade profética e poder. Em nome de Jesus, prospera de forma sobrenatural, Pai. Principalmente aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm o seu próprio negócio, aqueles que são autônomos, aqueles que são independentes. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada uma destas pessoas que fazem parte deste ministério e que são dizimistas, ofertantes e semeiam. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Abençoe, Senhor, o trabalhador. Abençoa o corpo cansado, muitas vezes a mão calejada, o suor do rosto. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que ama a tua obra e que faz para ti e não para o homem. Em nome de Jesus, honra estes irmãos, prospera estes irmãos e libera, Senhor, da tua bênção sobre a vida deles. Ouve esta oração que fizeram nesta noite, colocando diante de ti o pedido, colocando diante de ti o seu sacrifício de amor. Em nome de Jesus, digam todos comigo, amém. Assim seja e assim será. Não saia daqui sem antes dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Já recolhemos as ofertas? Já? É verdade, já. Hoje eu estava assim, que dia é hoje mesmo? Foi, meu Deus do céu, acho que eu tenho que tomar fosfosol. Vocês não são desta época, né? Tome fosfosol, Silvio, e a sua mente será... É a época do Lombardi. Deus abençoe. Eu amo vocês. Vamos para casa abençoados e domingo estaremos aqui.